a gente não compra o processo, a gente compra a transformação. Pessoas se conectam com pessoas, então você trabalha com o corpo. Então, quanto mais as pessoas verem o seu corpo, a transformação em você, mais elas vão se conectar. Então, a pessoa que busca o mundo fit, ela vai olhar para você, Jéssica, que já é mãe, e ela vai falar, eu sou mãe e eu posso ficar igual a Jéssica com o corpo enxuto, tudo sequinho, modelado, e também a saúde, né? Eu posso cuidar mais da minha saúde. Perfeito. Então, quando você usa camisa de manga curta para palestrar e uma gravata, você está num âmbito mais formal, mas falando uma mentoria, mas ainda assim você consegue despertar ali, né, que a pessoa pode ter músculo, pode ter os desejos dela ali do mundo fit. E ela vai ver isso em você. Porque assim, o que eu já percebi? Por exemplo, eu palestro o Brasil inteiro. Mas assim, se você chega com o corpo à mostra demais, não é interessante. Porque depende muito do assunto. Eu falo muito sobre mentalidade, carreira e negócio. Pra fora, o Brasil inteiro. E eu fico pensando assim, caramba... Porque muitas vezes a percepção, se sobe uma pessoa que tem um corpo mais musculoso no palco, né? Quebrou isso já hoje em dia, né? Um Paulo Musi da vida e tal. Mas é meio que assim, subir um cara musculoso, aparentemente, dá um pouco de impressão que aquele cara não tem uma inteligência. Porque só músculo. Só tem músculo. Ainda tem pessoas que trazem isso ainda. E aí, o que eu fico pensando? Eu falei assim, como é que eu posso... equilibrar. Eu sou da área da saúde, falo com empresários, né, falo de mentalidade empreendedora, falo de mentalidade a nível pessoal, mas como que eu posso não ficar uma coisa tão terno e gravata, formal demais, mas como que eu posso tirar isso, mas olhar e falar assim, peraí, tem uma imagem ali que talvez não seja do jeito que a gente pensa que é. Por isso que vem na minha cabeça e eu já me vi, me senti bem, justamente essa imagem relacionada de, em vez de usar manga comprida, usar manga curta. Jéssica, quando você fez a sua coloração e não tem o preto na sua cartela, eu não sei se a sua consultora te orientou, que você não vai ficar limitada. Não é porque não tem o preto que você não vai usar. Ela falou. Então, isso é de consultoria de imagem, você falar sobre imagem, sobre estilo, não vai te colocar numa caixinha, num padrão. Você vai equilibrar. Ela te ensinou você equilibrar o preto, usar de forma equilibrada alguns truques para aquele preto não te desfavorecer. E aí, você é o equilíbrio e entra também a adequação. Porque você tem que estar adequado ao público que você fala, ao ambiente. Quando você fala de pele muito à mostra em certos lugares... Eu nunca falo que a pessoa tem que andar formal se ela quiser causar uma autoridade. E eu nunca falo que a forma com que ela tem que usar. Estilo é personalidade, é essência. Eu não vou colocar ninguém num padrão, numa caixinha. A gente vai analisar a sua essência, o meio em que você vive, o meio em que você trabalha e vai adequar aquilo para você ter uma aparência melhor, que vai te causar uma autoridade, que vai causar confiança nos seus clientes, que vai te ajudar a vender melhor. Mas eu não vou tirar de você a sua essência. Você andar mais bem arrumado não muda quem você é. Muda a visão das pessoas com relação a você sobre a sua postura. Você vai estar gerando credibilidade e autoridade. Mas não vai mudar quem é o Jefferson, quem é a Jéssica. É isso mesmo. Então, pele à mostra, muito formal, isso vai depender do local de trabalho. Eu ando mais formal, mais elegante, é o meu estilo. E aí, eu não posso ser completamente formal, porque às vezes eu causo um distanciamento nas minhas clientes. Elas vão achar que aquilo é inalcançável, que aquilo não é para elas. Mas eu ando colorida, então eu equilibro. Eu uso roupas bem coloridas, eu uso várias combinações de cores, às vezes eu saio igual um arco-íris, mas as minhas linhas são mais retas. E linhas retas, que eu falo uma camisa, uma calça alfaiataria, um blazer, isso traz uma formalidade. Então, eu trago aquela acessibilidade do colorido, mas eu trago
a seriedade, que eu sou uma pessoa competente para falar, que eu tenho uma autoridade com as formas. Então, tudo que você vai usar, você tem que pensar, porque vai causar uma impressão em você e no outro. Por exemplo, hoje eu escolhi vir de blazer vermelho, porque vermelho é uma cor que chama atenção. É a primeira linha que a gente enxerga. Então, eu preciso chamar atenção. Para mim, hoje, às vezes eu coloco um batom. Eu não gosto de usar roupa vermelha, eu coloco um batom. Então, a psicologia das cores, as formas, se são tecidos mais leves, fluidos ou linhas mais retas, isso tudo vai impactar a forma com que o outro me vê. Tudo que nós usamos passa uma mensagem. E aí a gente tem que entender como eu quero ser vista, como as pessoas me veem. Porque um bom profissional, hoje, os pais antigamente falavam assim: você precisa estudar, meu filho, para você ser alguém na vida. Meu filho, estuda. Então a gente cresce ouvindo isso. Mas hoje você não basta só saber. Você precisa parecer saber. Perfeito. Porque hoje tem gente aparecendo, investindo tanto na imagem e não tem uma bagagem de estudo tão boa. E ele sim tá vendendo. Então, uma pergunta que eu sempre gosto de falar para as minhas mentoradas, para as minhas clientes é: você cuida da aparência, sim ou não? Isso é um problema seu. Se você quer cuidar ou não. A sua aparência importa? Sim. Sim, aí já muda a pergunta, já muda o impacto que isso vai causar. Caraca. A gente fica até... Eu converso muito. Não conversa ótimo. não, tá maravilhoso, é isso mesmo que a gente quer. Se eu te interromper aqui é porque, teve um negócio que você falou e que eu entendi. Nossa, a primeira vez que eu ouço isso. Lógico, não sou especialista. Que você colocou um blazer com as linhas retas, mas aí você colocou Uma cor pra... Cara, que interessante. Equilibrar. Né? É onde você usa a formalidade da camisa e quebra um pouco com a manga curta. Você tá equilibrando, porque pele à mostra, quanto mais pele à mostra, mais informal você está. Então, se eu uso uma alcinha igual você tá mais informal. Se você joga um blazer por cima dessa blusa, você já tá mais tampada, com linhas mais retas, você já quebra isso. Sabe uma coisa interessante? Que eu lembrei que agora eu fui em São Paulo, e estava em São Paulo, fui no evento lá, e tinha um palestrante. O palestrante entrou com blazer, era um verde. Uhum. E aí, assim, todo mundo, né? Como assim, um blazer verde e tal? Verde, cheguei? Não era cheguei, mas era uma coisa diferente. Diferente do que um pra preto, homem. né? Aí na minha cabeça... Fora do padrão. Ele quebrou o padrão. Uhum. E aí, tipo assim, de 2, 1. Ou esse cara deve ser o bicho pegando... Ou ter uma consultora de imagem. Porque... vou falar a verdade. Aí, a hora que você falou, então, era um blazer todo alinhado, assim. Eu acho que se fosse preto... mais seriedade. Ia ser, então, não ia dar o impacto. Não ia dar o impacto igual foi a cor. Uhum. Então, aí você falando agora, eu falei assim, agora eu entendi. Porque a gente ficou aí na minha cabeça, eu falei assim, esse cara deve ser foda. E eu nunca tinha visto o cara. Né? Porque eu achei ele foda, não porque... Se ele tivesse de preto, eu acho comum. Que não ia ser comum, não ia ter essa... Uhum. Ele já chamou a atenção ali de E aí você. o cara era foda. Outra coisa que é importante nisso que você falou, dele usar um blazer verde, né? As pessoas ainda têm um tabu com a aparência. Muitas pessoas ainda acham que cuidar da aparência é uma futilidade. E essas pessoas, elas vão ficar para trás, infelizmente. Mas, quando você alcança a sua autoridade, que esse cara, você falou, nossa, ele deve ser fodão, né? Eu usei uma palavra. Então, ele já alcançou a autoridade dele. Então, ali ele pode usar o que ele quiser, porque ele já conquistou o público, as pessoas acreditam já no que ele fala. Um exemplo que eu não conheci há pouco tempo no evento de empreendedores, Natália Beauty, que hoje ela dá cursos de sobrancelha, cobra R$8.000 numa sobrancelha. Maravilhosa, e ela dá cursos, aulas hoje, é uma mulher... Tá riquíssima. Riquíssima. Fina, é fina? Fina. Nossa, ela demais. entrou de blazer preto, com aquela música da Linda Mulher,
que até você colocou no podcast, que eu vou aderir ela pra mim, na chamadinha. Ah, foi? Ela arrancou o blazer, assim, aquela roupa que só de pregar, assim, ela arrancou. Que legal. E ela ficou de pijama, porque ela trabalha de pijama, as funcionárias de pijama, tem um pijaminha, o pijaminha já virou uma marca. Mas para ela chegar naquele pijama, ela teve que construir. Então as pessoas, elas compram a transformação, igual eu falei, e elas não veem o processo que ela teve que chegar lá. Então elas falam assim, a Natália Beauty trabalha de pijama, então eu não preciso ter... Ela teve um caminho ali a ser percorrido para criar aquela autoridade. Então, até você percorrer, você precisa se investir na sua imagem. Que a gente fala estereótipo, né? Jéssica, pensa num juiz. Como que você imaginaria um juiz? Me fala. Terno, né? Gravata. Agora me fala um juiz de futebol. Muda completamente. Então, verdade. quando você pensa numa imagem, eu te falo, você já pensa numa imagem. Então, você tem que ligar a sua aparência àquilo que você trabalha.